Bom dia, senhores. Tudo na Bom paz, dia, professor. tudo certo Bom aí? dia. Certinho. Bora. Vamos. Nossa, aqui de novo. Bonitões. Cadê aqui? Nós paramos aqui, ó, na última aula, tá? Fizemos até o C, então vamos fazer a letra D aqui. E aí, GG, aí tem alguns exercícios que eu quero fazer com vocês, ó, tá? Por exemplo, 3 é um deles, beleza? Bora. Determina os valores de pH, pOH, H+, H- para soluções abaixo, então muito cuidado, tá? Isso aqui confunde muita gente, ó. Tem gente que acha que isso aqui é uma base porque parece uma base por causa da hidroxila, cuidado. Isso aqui, ó, é um ácido chamado de ácido acético, tá? Esse é o ácido do vinagre, ok? O ácido acético é o ácido do vinagre, ó. Então esse cara, na verdade, libera o H+, tá? Ele libera um H+. O alfa dele deu 3%, diferentemente dos outros, em que esse alfa era de 100%. Só tem que tomar cuidado, que eu não posso utilizar em porcentagem. Então 3% é 3 dividido por 100, que é 0,03, ok? Então, letra D, a concentração de H+ é igual a alfa vezes a molaridade vezes o número de H+. Logo, a concentração de H+ é igual a alfa 0,03, molaridade 0,0002 vezes 1H+, que é o que ele libera. Logo, a concentração de H+ é igual a... Já vou colocar em notação científica isso aqui para não ter problema. 2 vezes 10 é menos 4. Então, a concentração de H+ é igual a 6 vezes 10 a menos 6 mols por litro. Pronto. Feito o cálculo da concentração de H+, o que eu preciso fazer? Calcular a concentração de OH-. Vamos lá. Concentração de OH- vezes a concentração de H+ é igual a 10 a menos 14. Concentração de OH- eu não sei. Concentração de H+ é 6 vezes 10 a menos 6. E tudo isso é igual a 10 a menos 14. Logo, a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14, dividido por 6 vezes 10 a menos 6. Se não tem nada na frente aqui, ó, é 1, tá? 1 dividido por 6 vai dar uma dízima. 0,16666. Então, já arredondo, 0,17 vezes 10 a menos 8. Ou seja, a concentração de OH- é 1,7 vezes 10 a menos 9 mols por litro. Tá? Problemas. Posso calcular o pH e o pOH pelo log? Não sei. Eu preciso ver se eu tenho o logaritmo dos caras que eu vou precisar. Então, por exemplo, log de 6. Eu preciso para achar o pH aqui. Tem? Tem. Log de 1,7. Eu preciso para achar o pOH aqui. Tem? Não. Então, significa dizer que eu não posso, tá? Eu não posso utilizar isso aqui, menos log da concentração de OH-. Professor, por que você não pode usar isso aqui? Eu não posso usar isso aqui pelo simples fato. Eu não tenho o log de 1,7. Tá? Então eu vou ter que calcular o pOH pela somatória de pH mais pOH igual a 14. Tá? Eu vou ter que utilizar isso aqui para achar o pOH. Então, primeiro calculo o pH, depois encontro o pOH. Bora. Nós temos aqui pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log de 6 vezes 10 a menos 6. pH é igual a menos log de 6 mais log de 10 a menos 6. O log de 6 na base 10 a gente tem. Ele forneceu. Ah, é? É. Quanto que vale isso aqui? Isso aqui vale 0,8. Log na base 10 com base 10 mais menos 6. Então, o pH é igual a menos 0,8 menos 6. Logo, pH é igual a menos 5,2. Ou seja, o pH é igual a 5,2.
Bom, agora que eu achei o pH, eu volto e calculo o pOH. Como? Através daquele somatório. Tá? Através do somatório, sendo igual a 14. Bora. Ó, esse aqui é o conteúdo da prova, tá bom? Eu preenchi a tabela lá, espero que vocês já tenham visto. Mas se não viram, já sabem. O conteúdo da prova é esse aqui. Fica tranquilo. Tá lá. Então, pH mais pH... não. pH mais pOH igual a 14. O pH nós temos... Quanto que vale o pH? 5,2 mais o pOH é igual a 14. Logo, o pOH é igual a 14 menos 5,2. Com isso, o pOH é 8,8. Tá aí. Certo? Ok? É isso, tá? É isso que nós temos que fazer. Então, por favor, confiram sempre se vocês têm o log, tá? Do que é necessário para saber o caminho certo a percorrer. Isso já tinha acontecido antes, eu já tinha citado isso em outro exemplo, nesse aqui, ó. A gente não tinha o log de 2,5, então eu já tinha falado para vocês, tá? Prestar atenção em quais são os logs que você tem para saber o caminho que você pode seguir. Beleza? Ok? Muito bem. Queridos, eu quero fazer com vocês, em especial, esse exercício aqui. Ó. Tá? Eu disponibilizo os slides para vocês. Eu mando lá pelo Positivo On. Tá? Pelo Positivo On eu deixo isso aqui disponível e aí fica tudo certo. Tá? E vocês podem pegar e podem revisar no Manice. Seguinte, eu quero fazer com vocês esse 3 por 2 motivos. Tá? Para que vocês possam lembrar quais são algumas operações envolvendo log, porque é um exercício que eu gostaria muito de colocar em prova. Tá? Eu colocaria esse exercício em prova facilmente. Então fiquem espertos com ele. Vamos lá. 3. Considere o trecho retirado de um artigo da revista Veja, publicada no dia 13/5/2016, relatando que o excesso de ácido fólico na gravidez pode dobrar o risco de autismo na criança. Excesso de ácido fólico na gestação pode aumentar em até 2 vezes o risco de autismo na criança. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, apresentado nesta sexta-feira, durante o Encontro Internacional para Pesquisa sobre Autismo de 2016, em Baltimore. Sob condições apropriadas, uma solução aquosa de ácido fólico apresenta concentração de H+, igual a 4,5 vezes 10 a menos 5 mols por litro. A alternativa correta que contém o valor de pH da solução. Teoricamente, esse exercício ele é bem fácil. Tá? Teoricamente, esse exercício ele é bem fácil. Ah, por que, professor, que ele é bem fácil? Olha, filho, ele pede para a gente calcular o pH. Para calcular o pH, eu preciso da concentração de H+, certo? Eu tenho esse valor. Ah, é, professor? Tenho. Ele fala, quanto que vale a concentração de H+? 4,5 vezes 10 a menos 5. Então, teoricamente, o exercício é muito simples. Eu preciso calcular o pH, eu tenho a concentração de H+, então já era. Porém, entretanto, todavia, contudo, o cara ferra a nossa vida aqui. Ah, por quê? Porque ele vai botar a tua cabeça para fundir se você não souber de matemática. Se não souber a parte básica de logaritmo, você nem faz isso aqui. Por quê? Perceba que ele deu log de 2 e ele deu log de 3. O que não tem nada a ver, nada a ver com isso aqui. Ó. Absolutamente nada. Ah, então ele forneceu isso errado? Não. Nós vamos ter que usar o log de 2 e o log de 3 para conseguir chegar no resultado. Por quê? Porque são as únicas informações que eu tenho. A minha pergunta para vocês é, como que eu vou escrever isso daqui e utilizar o log de 2 e o log de 3? O que eu tenho que fazer? Alguém manja? Hã? Tem facilidade em matemática, gosta de matemática, gosta de conta, alguém manja. O que nós vamos ter que fazer aí? Eu já te adianto, esse 4,5 vai ter que mudar. Alguém tem algum chute do que pode ser? Não? Nada? Sou horrível em matemática, não tenho nada. Porra! Ó. Professor, eu escrevi como 3 vezes 3 por 2, né? Opa! Comecei a ouvir algo que me agradou. Fala de novo.
escrever o 4 menos 5 como 3 vezes 3 dividido por 2. Eita, pipoco, é disso que eu tô falando, velho. É disso que eu tô falando. Quem falou isso pra mim? Quem falou? Professor, Quem que veio? Lucas. Ô, Lucas. Lucas. Mas O é Azevedo. exatamente. E você já foi mais além, tá? Você já chegou no segundo passo que eu ia pedir aqui. Você já foi além. O Lucas disse que a gente deve escrever como 3 ao quadrado dividido por 2. É isso, Lucas? Isso. Perfeito. Por que que ele falou isso? Tá? Vamos lá. Tem gente que não entende o porquê disso e faz todo sentido. Cara, qual é a fração? Qual é a fração mais simples que representa 4,5? A fração mais simples que representa 4,5 é 9 sobre 2. Não é isso? Se eu dividir 9 sobre 2, dá 4,5. Ah, e daí, professor, o que que tem a ver? Brother, se eu colocar 9 sobre 2, se eu colocar 9 sobre 2, eu vou conseguir utilizar os logs que ele me deu. Ah, vai? Vou. Por quê? Porque quando a gente tem uma divisão, quando nós temos uma divisão de números e aplicamos log, isso vira uma subtração. Então eu vou transcrever isso para você. Vai ficar log de 9, como é uma divisão, subtração. Log de 2, como é uma multiplicação, soma. Log de 10 é menos 5. É isso que vai ficar. Por que que o Lucas falou que é o correto colocar 3 ao quadrado? Porque eu não tenho log de 9. O que eu tenho é o log de 3. Então eu preciso fatorar esse 9 na base 3. O que que é 9 na base 3? É 3 elevado ao quadrado. Certo? Se eu fizer isso, eu consigo resolver o problema. Por que que eu consigo resolver o problema? Porque eu tenho log de 3, eu tenho log de 2, e log na base 10 de 10 é menos 5, eu posso cortar e chego que é menos 5. Tá? Então, o grande segredo desse exercício era fazer essa passagem e depois essa. Ou, se você quisesse ir direto como o Lucas fez, é cair direto aqui. Ó. Excelente exercício. Excelente. Por quê? Nós vamos usar 3 regras do log aqui. Primeira, que quando é uma divisão, isso vira subtração, como aconteceu. Segunda, que quando é uma multiplicação, vira soma, e essa a gente está acostumado. A terceira, ela vem aqui agora, nesse 3 ao quadrado. Por quê? Existe a regra do tombo. O que é a regra do tombo? Tá vendo esse expoente? Ele tomba na frente do log. Então fica 2 vezes log de 3. Pronto. Então esse exercício ele é sensacional por conta, tá? Por conta das passagens que a gente tem envolvendo log. Ah, mas isso é desnecessário. Não é não, tá? Não é não. E muitos exercícios podem fazer isso com vocês. Eu preciso que vocês estejam prontos para isso. Tá? Então tem que saber as 3 passagens, as 3 equações envolvendo logaritmo. Subtração vira, divisão vira subtração. Multiplicação vira soma. E aqui, quando eu tenho algo com um expoente, eu posso jogá-lo para frente e ele multiplica o meu log. Porque agora eu vou resolver o exercício. Quanto que é o log de 3? O log de 3 ele fala que é 0,48. Como são 2 logs de 3, 2 vezes 0,48. Menos. Quanto que é o log de 2? Ah, o log de 2 é 0,3. Certo? Mais. Log na base 10 com base 10. Menos 5. Pronto. Agora sim. pH é igual a menos 0,96 menos 0,30 mais menos 5. Então eu já vou jogar sinal direto e vou colocar o menos 5 aqui. Ó, tá? Só joguei sinal, menos 5. pH é igual a menos 0,96 menos 30, 0,66 menos 5. Logo, pH é igual a menos, tá? 4,34. Menos com menos, mais, então esse pH vale 4,34. Tá aí, tá? Excelente exercício. Quimicamente falando, ele é ridiculamente fácil. Por quê? Porque ele já me deu tudo pronto. Tá? Quimicamente falando é isso. O problema são as passagens. O problema são as operações matemáticas que nós precisamos fazer aqui. E isso, cara, eu tenho que falar para vocês que é muito bom. São passagens muito boas, tá? Muito boas. Então fiquem espertos.
Quando o cara já te fornecer a concentração de H+, ou te fornecer a concentração de OH-, e você for verificar e não está batendo os logs que ele forneceu com o que você tem, saiba que o caminho que você tem que seguir é transformar esse número em uma fração. Dessa fração, encontrar quais são os logs que podem ser utilizados e aí você decorrer o exercício, tá? É um exercício muito bom, um exercício muito bacana que a gente tem aqui. Gosto muito desse exercício, tá? Podem terminar de copiar à vontade ou printar quem for printar, que nós vamos fazer o próximo, que eu também gosto muito, porque ele envolve uma série de problemas. Né? A gente sempre precisa de uma coisa que nós não temos, uma coisa que nós não temos, uma coisa que nós não temos. Isso é bom. Tá? Você precisa raciocinar. E é isso que eu preciso de vocês. Eu sei que no log as coisas ficam mais automáticas. E quando cai um exercício que você precisa de raciocínio como esse, é aqui que a coisa complica. Porque a gente está habituado. Ah, ele deu ácido, sai no H+, pH, pOH. Ele deu a base, sai no OH-, pH, pOH. E acabou. Mas aqui não foi assim. Tá? Aqui não foi assim. Então fiquem espertos, por favor. Seguindo, rapaziada, se precisar dar um grito que eu volto aí, vocês podem copiar à vontade depois. Bora. Muito bom também, tá? Muito bom também. Ao realizar atividades físicas que exigem grande esforço, as pessoas queixam-se de um desconforto denominada fadiga muscular, que é causada pelo acúmulo de ácido lático nas fibras musculares, resultado do metabolismo anaeróbico da glicose. A boa e velha cãibra, né? A boa e velha cãibra. Considerando o ácido lático um ácido fraco, monoprótico, isso aqui é importante para o exercício. O que é um ácido monoprótico? Mono 1, prótico H+. Então é um ácido que libera apenas um H+. E que em solução aquosa mantida a temperatura ambiente, este ácido está 2% dissociado quando em equilíbrio. O que é esse 2%? É o nosso alfa. Tá? É o grau de ionização do ácido. É o nosso alfa. Assinale a alternativa correta, que apresenta os valores de pH e da concentração molar do íon hidroxila. Então, o que ele está pedindo para nós aqui? Ele está pedindo o pH e está pedindo a concentração de OH-. Tá? Antes de ler qualquer coisa, do que eu preciso para calcular o pH? Da concentração de H+. Do que eu preciso para calcular a concentração de OH-? Da concentração de H+. Então, qual que é o nosso foco aqui principal? Saber quanto que vale a concentração de H+. É isso que eu preciso fazer, porque daí eu calculo o pH e calculo o pOH, tá? Continuando. Considere que o pKa, olha que coisa linda, considere que o pKa vale 4 e o log de 5 vale 0,7. Beleza. Qual seria a lógica? Né? Aqui, a lógica é essa, ele me deu um ácido, a concentração de H+, é alfa vezes a molaridade vezes o número de H+. Porque aqui eu estou tranquilo. A concentração de H+, ela é igual a alfa. Quanto que vale o alfa? 2%. O que é 2%? É 2%, é 0,02. Molaridade do ácido. É aqui que está o problema. Eu não sei. Eu não sei quanto que vale a molaridade do ácido. Número de H+, eu sei que é 1. Então, eu estou preso na molaridade. Como que eu encontro, tá? Como que eu encontro essa molaridade? Existem duas maneiras para você fazer isso. Você pode fazer isso, por exemplo, tá? Você pode fazer isso, por exemplo, através da lei da diluição de Oswald. Você se lembra qual que era a lei da diluição de Oswald? Alfa elevado ao quadrado vezes a molaridade. Ah, mas não tinha que dividir por 1 menos alfa? Eu só divido por 1 menos alfa quando o grau de ionização é maior do que 5. Se ele for menor ou igual a 5, é isso que eu posso usar. Ó. E é isso que eu vou fazer. Ah, professor, mas não tem como, porque você não tem o Ka. Verdade. Verdade. Então, aqui me surge um segundo problema. Para calcular a molaridade, que é o que eu estou querendo para poder achar o H+ e responder o exercício, eu preciso do Ka. E eu não tenho. Qual é a única coisa que eu tenho aqui? Alfa ao quadrado. O alfa eu tenho. O alfa eu tenho. Então, o que está faltando? Está faltando o Ka. E agora, José? O que fazer? Volta e veja o que ele te deu aqui. Olha o que ele forneceu. pKa igual a 4. Ué, professor, mas o pKa não é Ka. Pois é. Eu preciso que você se lembre que tudo que tem esse Pzinho na frente é o quê? Menos log
de alguma coisa, que nesse caso é o Ka. Certo? Ah, e daí? Eu disse para vocês, lá quando eu falei sobre ácidos, que o Ka era menos log, desculpa, que o pKa era menos log do que o Ka. Se você não tivesse lembrado disso, não tinha problema. Era só lembrar que o Pzinho é sempre potencial. Do quê? Do que está acompanhado a ele. Então, se é pKa, é menos log de Ka. O que eu vou ter que fazer? O processo inverso. Por quê? Quanto que vale esse Ka? Esse pKa vale 4. E o Ka? O Ka eu não sei. E agora? Tá? E agora, José. Eu já dou uma dica para vocês. Tá? Já dou uma dica para vocês. Ó. Tá aqui. O expoente sempre será igual à minha igualdade. Então, log na base 10 com base 10 vai dar 4. Traduzindo, quanto que vale o Ka? 10 a menos 4. Se você não quiser fazer toda essa parafernália que nós fizemos, não tem problema. Eu disse para você em outra aula, mas eu venho aqui e repito, que a concentração de H+, ela é sempre igual a 10 elevado a menos o pH. Então, se eu tenho o pH, eu posso chegar na concentração de H+. Se eu tenho a concentração de H+, eu posso chegar no pH. Essa informação eu gostaria que você deixasse... Ah, não precisava ter rabiscado, né, brother? Oh, meu Deus. Essa informação eu gostaria que você deixasse anotada lá no seu caderno. Porque em alguns exercícios, o cara vai te dar o pH e vai precisar da concentração de H+. Saiba isso. Quanto que vale o pH? 5. Então, quanto que vale a concentração de H+? 10 a menos 5. Ah, quanto que vale o pH? O pH vale 11. Então, qual que é a concentração de H+? 10 a menos 11. Ah, o pH vale quanto? 6,4. Então, quanto que é a concentração de H+? 10 elevado a menos 6,4. Essa lógica é exatamente a mesma aplicada aqui, em que o Ka é igual a 10 elevado a menos o pKa. Tá? Essa é exatamente a mesma lógica. E se você quiser aplicar para a hidroxila, também pode. A concentração da hidroxila é 10 elevado a menos o pH. Isso pode te ajudar bastante durante as provas. Tá? Isso pode te ajudar muito, muito durante as provas. Anotem isso, por favor. Tá? Anotem isso, por favor, porque isso pode te ajudar bastante durante as provas. Sendo assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular, então, o valor, tá, do nosso Ka. Quanto que vale? Vem para cá. Ka, então, é igual a 10 elevado a menos. Quanto que vale o pKa? Ah, o pKa vale 4. Então, tá aqui. Tá? Então, independentemente se você quer fazer pelo raciocínio reverso, ou se você quer aplicar isso numa formulinha, você consegue chegar ao Ka. Agora eu consigo resolver o exercício. Por quê? Porque o Ka é 10 a menos 4, alfa ao quadrado, 0,02 elevado ao quadrado, vezes a molaridade que eu não conheço. 10 a menos 4 é igual. Vou colocar isso aqui em notação científica. Elevado ao quadrado. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Fecha para mim, por favor. Tá vazando. 10 a menos 4 dividido. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4. Quanto que é 10 a menos 2 elevado ao quadrado? 10 a menos 4. Tá? Só passei esse cara dividindo. Se não tem nada aqui na frente, é 1. E aí? E aí é só simplificar. 10 a menos 4 com 10 a menos 4, 1 dividido por 4, quanto que dá? Ah, dá 0,25. Exato. Então, qual é a concentração? 0,25 mols por litro. Encontrei um item importante para eu chegar ao resultado. Ah, não chegou no resultado ainda? Não. Porque o resultado eu preciso do H+, para achar os outros dois. O que eu fiz? Eu encontrei a molaridade, que é o que eu precisava. Porque agora eu consigo achar a concentração de H+. A concentração de H+, é igual a 0,02 vezes 0,25 vezes 1. Então, a concentração de H+, é igual a... Vamos lá. Isso é igual a 0,005 mols por litro. Pronto.
E agora? Agora que eu tenho a concentração de H+, eu consigo, tá? Agora que eu tenho a concentração de H+, eu consigo calcular o pH e eu consigo calcular a concentração de OH-, que é o que ele está pedindo. Tá? Como ele pede primeiro o pH e depois o OH-, eu vou fazer na sequência para não ter problema. Então aqui está. pH é igual a menos log da concentração de H+. pH é igual a menos log de... Quanto que vale isso aqui? 5 vezes 10 a menos 3. Logo, pH é igual a menos log de 5 mais log de 10 a menos 3. Com isso, o pH é igual a menos. Quanto que vale o log de 5, rapaziada? Log de 5 vale 0,7. Log na base 10 com base 10, mais menos 3. Joga sinal. pH é menos 0,7, menos 3. Com isso, o pH é menos 2,7, ou seja, pH é igual a 2,7. Pronto. Achei o valor da concentração de H+, e já achei o pH. O que falta? Falta achar o valor da concentração de OH-. Como que eu faço isso? Concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Pronto. Aí eu consigo calcular numa boa. Para cá. Ó, concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Concentração de H+, quanto que vale isso? Vale 5 vezes 10 a menos 3, vezes a concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 14. Então, a concentração de OH- é 10 a menos 14, dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Se não tem nada na frente aqui, ó, é 1, tá? 10 a menos 3 com 10 a menos 14, isso dá 10 a menos 11. 1 dividido por 5, isso dá 0,2. Então, é 0,2 vezes 10 a menos 11. Ou, pelo amor de Deus, notação científica, sempre uma casa diferente de zero antes da vírgula. Então, isso é igual a 2 vezes 10 a menos 12 mols por litro. Tá? Isso que eu acabei de calcular é a concentração de OH-. Beleza, tá aí, tá aí. Perfeitinho, tudo certinho. Então, voltando para cá. Oi? O pH não está errado? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Deixa eu ver novamente. Tcharam, pH, menos log de 5 vezes 10 a menos 3, log de 5 com 10 a menos 3, log de 5, 0,7, 10 a menos 3, joga sinal. pH é igual a menos 0,7 menos 3, pH é igual a 2,3. Ah, sim, sim. Não sei quem está falando comigo, mas eu agradeço. Sim, sim. Júlia. Júlia, obrigado, Júlia. Sim. Sim. Ô, Ciana, gritaria, por favor. Ô, pessoal, desculpa. Não, gritaria, discordo. Aqui. Sim. Segundo ano. Ô, pô! Oh, meu Deus do céu. Então, está correto. pH 2,3 e concentração de OH- 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Respectivamente. Ele quer respectivamente quem? O pH e depois o OH-. Então, 2,3 e 2 vezes 10 a menos 12. Tá aí. É isso. Tá? É isso. Obrigado mais uma vez, Julia. Pessoal, eu vou disponibilizar esses slides para vocês lá no Positivo On. E tem mais 2 exercícios aqui que eu gostaria que vocês tentassem fazer para mim. O exercício 1, tá? E o exercício 2. Eu já vou ser bem sincero. O exercício 1, ele é fácil para achar a resposta. Tá aqui, tá? Tá aqui. A resposta tá aqui. Mas ele é bom não por conta da resposta. Ele é bom por conta disso daqui, ó. Tá? Por conta da letra A é que ele é muito bom. Eu quero que vocês tentem fazer esse exercício para mim justamente por conta disso. Por quê? Porque eu vou precisar de algo parecido com o que a gente fez nesse exercício aqui. Ó. Lembra que nós falamos que o Ka
é igual a 10 elevado a menos pKa, é a mesma coisa, só que você vai precisar do H+. Então não se esqueçam que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Você vai precisar para conseguir fazer esta letra A, tá? Muito bom. E o exercício 2, ele também é gostoso porque ele mistura soluções, tá? A dica que eu dou para vocês é isso aqui. O número de mols é a molaridade vezes o volume. Se você fizer que o número de mols é a molaridade vezes o volume, você já sai tranquilo nas respostas, tá? É isso que eu quero de vocês para a aula de hoje à tarde. Espero que vocês fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana, bom descanso, não saiam da aula, pelo amor de Deus, de sprintar. Beleza. Bom O senhor descanso, também, professor. bons estudos, cadê? Aqui, segundo ano, calma, Professor. tem mais um pedaço. Fala, filho. Qual a sua opinião sobre a MBR? Ah, eu acho que aquela tag merece tudo que não há de bom. Olha a mão de ser besta. Faz a gente sofrer. Concordo. Né? Faz a gente Bagulho sofrer, puxa ué. pra É isso que fúria. eu quero. Deus o livre. Prefiro abandonar. Senhores, boa semana para vocês. Bom descanso. Falou! Falou. Valeu.